Fala aí, galera, eu sou o Murilo Tati do canal Pós-Renda, sempre que agora mais cresce, e você já sabe como é que funciona isso tudo, e hoje nós vamos falar. E aí, Murilo, eu tenho rendimento de aluguel, de locação, e sempre fiz na minha pessoa física e nunca fiz o carnê-leão. Meu Deus, você nunca fez o carnê-leão? Cuidado, porque a Receita Federal, com a reforma tributária, hoje nós temos um ecossistema 100% digital, onde ela vai conseguir chegar até você. Não estou querendo amedrontar você, ao contrário, eu quero te dar um direcionamento para que você possa ter uma mindset, uma mudança de pensamento sobre isso e começar a fazer o que é certo. Por quê? Com que base você fala isso? Artigo 53 da IN 1500 de 2014. Ali fala que rendimento de locação de imóveis e imóveis, obrigatório fazer o carnê-leão, deixando o contribuinte sujeito a uma multa de até 50%. Então, muitas das vezes, a Receita Federal não tinha o efetivo para poder fazer todo esse cruzamento e, com isso, não fazia a fiscalização devida. Mas com a reforma tributária, com o ecossistema hoje 100% digital, com a CIB, Cadastro Imobiliário Brasileiro, que é o tão famoso CPF que estão falando, com a Sinter, que já é um sistema que gerencia essa parte territorial da Receita Federal e ainda vai poder usar a inteligência artificial. Ô, meu querido inscrito, você acha que a Receita Federal não vai chegar em você? Olha, a Receita Federal não ia chegar nas notas fiscais, nota fiscal eletrônica desde 2005. Você faz a sua declaração do imposto de renda e aí você, na hora, puxa pela pré-preenchida. Cara, é uma ajuda. Fazer imposto de renda com a pré-preenchida, cara, como a gente ganha tempo? Porque na hora que a pré-preenchida chega, vem as informações de rendimento tributário de pessoa jurídica, rendimento tributário de pessoa física, rendimentos isentos não tributário, de investimento, de rescisão de contrato, rendimento recebido acumuladamente de processo, tudo vem ali. Seus pagamentos de plano de saúde, pagamento de escola, pagamento de médico, vem ali os bens, as contas com os saldos. Você acha que é um passe de mágica que a Receita Federal chega, opa, fulano está pedindo ali a pré-preenchida, opa, vamos fazer uma mágica. Não, é porque a Receita Federal já tem todas as suas informações. Então já é uma realidade. Esse negócio que a Receita Federal não tem. Não tem? Puxa a pré-preenchida para você saber o que tem sobre você, ela já sabe. O que vai acontecer agora é que nesse ecossistema todo digital, 100% digital, e ainda com a ajuda da IA, os cruzamentos vão ser mais rápidos. Então, se eu fosse você, eu pegaria um direcionamento com um profissional, com um tributarista, para você acertar a sua vida. Eu contrataria uma consultoria comigo para que eu pudesse te dar um direcionamento. Ah, Murilo, eu vou sair da consultoria sabendo tudo. Pô, eu tenho 30 anos de contabilidade, como é que eu vou? E estou sempre aprendendo, como é que em uma hora eu vou ensinar você? É impossível. Mas o que 100% de todos que contrataram consultoria comigo, e não está pouco não, eu estou tendo que fechar a agenda em alguns dias para poder estudar e estar trazendo conteúdos com mais qualidade, porque se deixar aberto, quando eu vejo lá já está. Mas por quê? Porque eu levo de uma forma mais simples e eu dou um direcionamento. E o mais importante nesse momento, com essa mudança de 360 graus, é você ter um direcionamento para que você possa, justamente com o seu contador, fazer um planejamento. E a pergunta que não quer calar, se eu for para a pessoa jurídica, eu vou pagar menos imposto? Vai. Sem sombra de dúvida, mas talvez não seja o seu cenário. Talvez você não seja um contribuinte regular do IBS-CBS, você vai, é claro, sentir, você nunca pagou o carnê-leão, vai começar a pagar agora. Então você vai pagar imposto, vai pagar pela tabela progressiva, que é 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%. Dependendo da sua alíquota efetiva. Então, com certeza, na pessoa física você vai pagar bem, vai pagar mais. Mas na pessoa jurídica você vai ter a burocracia, você vai ter profissionais ao seu lado que você não tinha, que é o caso do contador, porque o contador já era uma pessoa importante. Na reforma tributária ele é indispensável. Ele era seu guia, agora ele é seu Waze. Então você precisa ter um contador da sua confiança para que você tenha ali um direcionamento. As coisas vão mudar. E aí? Vai pagar? Vai. Mas você precisa entender se realmente vai valer a pena. Talvez você vai economizar tão pouco e ter dor de cabeça com a PJ, talvez não valha a pena. Ou talvez você tenha uma quantidade expressiva de rendimento de locação, aí sim, você tem 3 modalidades que a gente vai estar falando aqui nesse vídeo de hoje. A hold, não financeira, a administração de imóveis próprios para aluguel, tem para compra e venda, mas
o foco desse vídeo de hoje é para rendimentos de locação. E você tem também no Simples Nacional. E aí a gente vai estar falando sobre cada situação, sobre cada caso, para que você possa entender da melhor forma. As holds, a administradora, a comparação de propósito, ela visa mais a questão sucessória e proteção familiar. Então, a proteção dos seus bens, a hold tem essa pegada a mais, e a questão sucessória. Você, na criação da hold, você já deixa tudo desenhado como você quer. A administradora de bens, ela tem já a questão ali no código 68.10.202, você não tem a proteção familiar e não tem a sucessória, mas ela é criada para exploração dos rendimentos de locação. Você tem a proteção do CNPJ. Sabemos que, numa eventual processo, se você está fazendo a tua pessoa física, vai direto aos teus bens. Aqui vai direto ao CNPJ. Depois, sim, dependendo do que está acontecendo, pode chegar, mas você tem um prazo aí de defesa maior. E, por fim, você tem o KNAI 5590.699. Esse caso é só para rendimentos de locação de temporada. Aí não serve para fixo. Se você tem imóveis com mais de 90 dias, então já não serve para você, porque o Simples Nacional é até 90 dias. É o caso de Airbnb, Quinto Andar, Booking, entre outros mais aí que a gente conhece no caminho. Aluguel na pessoa física, como é que funciona? A tributação de 27,5%, como eu falei com vocês, o INSS, o risco dos 20% e o risco patrimonial, porque é tudo na sua pessoa física. A sucessão, você não tem como tratar isso tudo ali dentro. Mas, Murilo, na hora que eu for fazer a hold, ou a Simples Nacional, ou a administradora de bens próprios, que aí seria pelo lucro presumido, eu não vou ter que transferir os imóveis para dentro da empresa? Sim. Vai pagar ITCMD, fica sujeito ao ganho de capital e sujeito à doação, que é o ITCMD. Você fica sujeito, não tem jeito. Mas o que vai acontecer? Daqui para frente, quando você for adquirir outros bens, você já não adquire mais pela sua pessoa física, já faz pela pessoa jurídica, que aí você vai pagar uma vez só. Infelizmente, por isso que eu sempre falo, abrir uma empresa é a médio e longo prazo, a sua economia, não é a curto prazo. A curto prazo é o gasto da abertura, estruturação de uma hold ou da empresa administradora de bens próprios e a transferência dos imóveis para lá. Então, realmente, você já precisa ter uma reserva para poder estar fazendo isso. É claro que existe um planejamento. Caso você queira saber mais, tirar dúvida, contrate uma consultoria comigo. Quem sabe você vai ser um cliente nosso, pessoa jurídica. E aí vamos estar estruturando a sua hold ou a sua empresa administradora de bens próprios. E aí a gente batendo um papo junto ali, tete a tete, a gente consegue resolver e trazer uma solução mais adequada para o seu cenário. A solução, qual o tipo de aluguel? E aí a gente precisa entender isso. Qual é o meu tipo de aluguel? Aluguel tradicional? Longo prazo? Então a gente está falando aqui contratos de 12, 30 meses, focos na renda passiva, ou é aluguel por temporada? A primeira coisa, primeiro ponto que a gente precisa ter é isso, entender qual é o tipo. Ah, Murilo, eu tenho os dois. Então você tem um problema. Porque quando você tem os dois, você vai ter que segregar. Não consegue ter uma empresa no Simples Nacional com KNAI de lucro presumido. Atividade da exploração de locação de imóveis próprios não pode estar no Simples Nacional. É vedado pela Lei Complementar 123. Você não pode estar no Simples Nacional. Ah, mas aí eu vou botar o CNPJ da empresa do Simples. Não vai poder estar no Simples, porque tem um KNAI que é proibido. Você teria que ter, teoricamente, duas empresas. Uma para administração de bens próprios acima de 90 dias e uma para temporada, que é abaixo de 90 dias. Você poderia ter essas duas. Ou ficar com os aluguéis fixos na sua pessoa física e o por temporada você abrir uma empresa. Murilo, por que você tanto fala que para temporada é importante ter uma empresa no Simples Nacional? Por quê? Rendimento de aluguel pessoa física é 8,4%. De temporada, 16,8%. É o dobro. Então, você pega ali a tabela de 27,5% mais 16,8%, a gente está falando de 44%. Metade do que você vai ganhar, você vai pagar em imposto. Aluguel tradicional de longo prazo. Aí o KNAI é o 68.10.202, como eu estava falando para vocês, porque é uma administradora de bens.
ele não cabe ao Simples Nacional, é vedado ao Simples Nacional. O mais comum é o lucro presumido porque não tem dedução. A mágica do lucro presumido até 27,5%, aproximadamente 11,33%. Então, na pessoa física 27% e na pessoa jurídica algo em torno de 11%. É claro que tem uma progressão, mas vai chegar no máximo a 11% a 17%. A gente tem ali o PIS/COFINS que vai ser substituído pela IBS-CBS e o IRPJ, contribuição social, que vai continuar. O lucro presumido abre uma hold ou uma administradora, depende. Aí é aquilo que eu te falei, uma hold ela tem a questão sucessória e patrimonial, proteção patrimonial. Ela abrange mais essa questão. A administradora de bens próprios é para exploração de aluguéis. O poder da hold é a fuga do inventário, você tem ali a sucessão sem precisar que seus herdeiros passem por aquela questão de inventário, toda aquela burocracia e um gasto enorme que você leva quando você não tem já uma hold, que aí é o inventário. O bônus da imunidade do TBI, isso está sendo discutido. Eu ainda sou daquele que acredita que na hora que você for transferir para uma hold vai pagar o ITBI, porque isso ainda está em discussão, mas tem essa questão da imunidade. Quando você for constituir a hold, você poderá gozar ou não dessa imunidade. Aluguel por temporada 5.590, 699, é aquilo que eu falei, mas aí você não pode colocar aluguéis fixos, é só até 90 dias, aluguel por temporada. O Airbnb é porque tem a questão de apart hotel, então você tem ali, é perfeito para Airbnb, para Book, para Quinto Andar, você que trabalha com esse sistema. A empresa no Simples Nacional vai te atender perfeitamente e você vai pagar muito menos imposto, não tenha dúvida nisso. O mito precisa de um conselho de administração? Não. Você não está sendo contratado como um administrador, você está administrando seus imóveis, é diferente. Então não tem essa questão de ter que ter o conselho de administração. Sem frescura, qual o caminho? Meu foco é o aluguel tradicional. O que eu preciso? Solução administradora de bens próprios, você vai pagar bem menos impostos. Meu foco de aluguel tradicional é proteger e a fugir do inventário. E aí é a questão da hold. A hold que NAI 64620/00. É a hold não financeira. Temporada é o que vai poder ao Simples Nacional, 5.590/699. Você abre uma empresa no Simples Nacional, mas não pode misturar as atividades, para não ser excluído. Então, como eu falei, o vídeo de hoje era para te dar um direcionamento. Tá com dúvida ainda? Contrata uma consultoria para que a gente possa bater um papo e eu te dar um direcionamento. Não, já sei, Murilo, eu quero montar uma hold ou uma administradora de bens próprios ou quero montar uma Simples Nacional. Nos procure também, porque nós vamos fazer a estruturação da sua empresa e tomar conta da sua contabilidade. Te espero, aquele abraço, valeu, galera!